Bom dia, cavaleiros e damas do terceiro ano do ensino médio português, né? Colégio Anglo. Bom, na semana passada nós fizemos um compromisso, né, de fazermos uma breve revisão, né, dividida em duas etapas para não ficar desgastante, para não ficar cansativo para vocês, né? E hoje nós vamos seguir essa linha de trabalho aí, lembrando que eu já consegui fazer com vocês a revisão dos pronomes dos verbos. Foi isso na semana passada, no vídeo da semana passada nós fizemos revisão de pronomes e verbos. Hoje nós vamos partir do item 3, que são os tipos de sujeito, tipos de predicado, função de linguagem, frase de oração em período e as orações coordenadas sindéticas e assindéticas, porque pronomes e verbos nós vimos na semana passada. Correto? Então vocês têm até esse material aí já disponibilizado para vocês, né, com todo esse conteúdo, e o vídeo da semana passada nós fizemos um passeio aí por todo esse conteúdo aí, tá certo? E agora nós vamos falar de vozes verbais, né? Então, lembrando das vozes verbais, quando eu tenho, vai depender da relação semântica entre agente e paciente, ou seja, o que eu quero destacar na minha frase, né? Se eu quero chamar atenção para o agente, eu vou usar a voz ativa, ou seja, o responsável pela ação verbal. Então, meiose é um processo de divisão celular. O que é um processo de divisão celular? Meiose, estou afirmando algo sobre ela. Governo estuda reforma tributária. Quem estuda reforma tributária? Governo, então, seja o sujeito, agente. Já a voz passiva, o sujeito é paciente. Ela tanto pode ser analítica quanto sintética. Aí, qual que é a característica principal da voz passiva? O sujeito é paciente, ou seja, ele é o alvo da ação. Seja uma analítica com a locução verbal, olha, a redação foi analisada por 2 corretores. O que foi analisada? A redação, sujeito paciente. Foi analisada a locução verbal, formada por verbo ser, por 2 corretores, agente da passiva. Ah, mas eu queria fazer a voz passiva sintética. Eu vou usar o verbo transitivo direto, mais se. Aí lembrando que esse se é o pronome passivador. E a redação, que era o sujeito agente lá na voz passiva analítica, vai manter-se como sujeito paciente. Qual que é a base da transposição da voz ativa para a voz passiva? Primeira coisa, eu só transponho da voz ativa para a voz passiva quando eu tenho verbo transitivo direto. Por quê? Porque o objeto direto vai virar sujeito paciente. Né? Vai virar sujeito paciente. E eu tenho que acrescentar o verbo ser respeitando o tempo verbal. Então, um exemplo. Eles observam o movimento da economia. Voz ativa. Agora, o movimento da economia é observado por eles. Voz passiva analítica. Observa-se o movimento da economia. Voz passiva sintética. Já a voz reflexiva, o sujeito ele é agente e paciente ao mesmo tempo, ou seja, ele pratica e sofre ação ao mesmo tempo. Portanto, o pronome aí vai ser um pronome reflexivo. Então, ó, o autor criticava-se duramente, ele criticava a si mesmo, a ele mesmo. Depois nós vimos, né, as orações coordenadas sindéticas, né, e aí as aditivas, ideia de adição, de acréscimo, de soma. Quais são os conectivos? O i, o nem, o mais também, o outro assim. Né? Geralmente não é separado por vírgula, mas se for sujeito distinto, a gente vai colocar a vírgula. As orações coordenadas sindéticas adversativas estabelecem para nós o quê? A ideia de oposição, de contraste, de ressalva. Né? Então, quais são as principais conjunções? O mas, o porém, contudo, entretanto, todavia, no entanto, sempre separada por vírgula. As orações coordenadas sindéticas alternativas são aquelas que dão para nós uma ideia de alternância, de escolha, de possibilidade. Né? Ora, ou. As orações coordenadas sindéticas conclusivas estabelecem a ideia de conclusão, né? Vírgula obrigatória. Principais conectivos, o logo, portanto, o então, dessa forma, o pois. As coordenadas sindéticas explicativas estabelecem para nós o quê? Ideia de explicação. Geralmente aparece, né, como na exemplificação, na exposição de alguma ideia. Então, o porquê, o visto que, o já que, uma vez que. Né? Então, pessoal, nós passamos aí, fizemos um passeio por todos os conteúdos que nós estudamos até então, né? A revisão da semana passada, o vídeo da revisão da semana passada no YouTube, com este vídeo agora, dessa revisão, permite que vocês tenham uma visão geral, né, do conteúdo trabalhado em todo o primeiro trimestre,
que nós, felizmente, né, o Colégio Ângulo não parou, nós tivemos aí a felicidade de continuar o nosso trabalho, mesmo diante das adversidades, né, dos desafios, não das dificuldades, nós não tivemos dificuldades, nós tivemos desafios, né? Nós conseguimos passar por todos esses conteúdos e dar para vocês aí a segurança de estarem prontos, né, para a prova trimestral, para a prova do Enem, para os vestibulares que virão por aí. Grande beijo, sucesso a todos!